Fala, meus amigos, chegando nessa noite de quarta-feira para vocês, torcedores do Fogão, né? Porque a gente está começando em grande estilo a resenha do Fogão. Toda semana a gente vai ter aqui entrevistados, galera para participar, logicamente para falar do clube do seu coração. E a gente está começando com o Botafogo e só com craques, né? Só com gente boa, profissionais da melhor qualidade. Acho que vou apresentar por apresentar, porque eu sei que vocês conhecem todo mundo. Thiago Veras, repórter da Super Rádio Tupi, há muito tempo setorista do Botafogo. Tudo bem, Thiago? Boa noite, amigo. Tudo bem, André. Um abraço para você, obrigado pelo convite. Um abraço aí para o Thiagão, meu xará, e o Diegão também. É isso aí. Vou passar para o Thiago Franklin, porque o cara tá virando estrela, né? O cara tá bombando na internet, o canal do TF. Todo dia tem live às 7 da noite, todo dia tem informação. Tá furando todo mundo, hein, Thiago? Tudo bem, irmão? Pô, tô furando tanto que o YouTube me furou, né? Tirou meu dinheiro durante 45 dias, né? O YouTube tá com canalha, esse YouTube, cara. Esse YouTube é um sem vergonha. Mas é bom ver essas duas peças raras que eu tive a oportunidade de dormir Você sabia, ô André Marques, que eu dormi uma noite em cima do Thiago Veras? Que isso, cara? Pode não? Uma beliche, é claro. O Veras dormiu embaixo, ainda dormi bem. em cima. Mas aí, como o Veras roncou muito, eu levei meu colchão pra sala. Depois eu dormi no colchão na sala, porque não tinha como dormir em cima do Veras. Ainda bem, senão eu ia achar que caiu o último invicto. Ufa. Tá tudo bem, Thiagão? Beleza? Graças a Deus. Não, é bom que eu me espantei menos. Tomei menos susto. Acordar e dar de cara comigo ia ser brabo, né? Com certeza. Nosso outro convidado, Diego Mesquita. Pô, deu tempo de melhorar um pouquinho ali. Diego Mesquita, fogo na rede. Tá bombando também no Twitter, tá bombando também no Instagram. Tá com um projeto bem bacana. Prazer enorme falar contigo, Diego. Fala, André. Obrigado pelo convite aí. Um abraço à sua audiência. Um abraço para esses amigos aqui que eu fiz. A gente passou a pré-temporada lá no Tina Park. Saudade daquele tempo. Nesse time aqui, se eu não atrapalhar, tá tudo certo. A questão aqui é não atrapalhar, que é só craque. Todo mundo aqui é alvinegro, né? De alguma forma é alvinegro. Os dois aqui, ó, o Thiago Franklin e o Diego Mesquita com a camisa do Fogão, vestindo ali, e o Thiago Veras, que também é Botafogo, ele já contou isso para todo mundo, tá com uma camisa verde. Que camisa verde é essa aí, Thiaguinho? Porque eu tô na casa da minha noiva aqui, não tenho outra camisa, né? Eu era alvinegro de um lado e passei a torcer pro alvinegro de outro. Isso aí. Vamos começar, então, a nossa resenha. Vamos falar muito de Botafogo nessa noite. A galera já está começando a entrar. Bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever. Por favor, se inscrevam. Vamos crescer o canal. O trabalho está sendo bem feito. Todo dia tem um entrevistado, tem uma resenha boa. Várias vezes sobre Botafogo. Então, se inscrevam aqui no canal André Marques. Ativem o sininho das notificações. E vamos que vamos. Vamos começar falando do Marcinho, né, que é o assunto talvez mais quente do momento. O Marcinho que não caiu nas graças da torcida do Botafogo, muito pelo contrário, volta e meia, os torcedores pegam no pé do Marcinho, mas é um cara que foi elogiado pelo Tite algumas vezes, né? Chamado, inclusive, para a seleção brasileira, teve uma contusão séria aí no começo do ano. Vou começar pelo Thiago Veras. A informação é de que sexta-feira tem uma reunião para o Marcinho sair do Botafogo e ir para o Corinthians. Se sair, é uma perda significativa ou é algo que você considera que o Botafogo consegue repor, de repente, até mesmo no elenco, hein, Thiago? Bom, André, vamos lá pela minha opinião. O Marcinho é um jogador que não é brilhante, não é um craque, acho que todo mundo tem essa consciência, mas também não é um jogador fraco, né? Um jogador desprezível. Ele é um atleta de médio porte, mas como é novo, ele tem potencial para crescer na carreira, né? Tem potencial para melhorar. Daria para arrumar um outro melhor que o Marcinho, por exemplo, tecnicamente, daria para arrumar. O que me chama a atenção é o seguinte, ele teve uma convocação para a seleção brasileira no ano passado, isso valoriza o currículo dele, automaticamente valoriza também o Clube Botafogo, né, que tem na sua história o maior número de jogadores na seleção brasileira. E é um jogador revelado nas categorias de base que nunca contou com apoio
do torcedor, né? Vira e mexe, o Marcinho era criticado pela torcida. E recentemente, numa entrevista, o Montenegro falou que o Marcinho já tinha feito um contato com a diretoria, deixando claro que não queria permanecer. O Paulo Autuori depois confirmou também essa informação, voltou a falar agora, inclusive hoje, ontem, se eu não me engano, que eu estou de folga hoje, mas se eu não me engano não vi errado. E nessa entrevista do Montenegro, ele falou que o Marcinho foi para lá, para a seleção, sequer jogou, foi visitar o Tite e tudo mais, deu uma indireta no jogador, que para mim fica muito a cavaleiro, fica muito à vontade. Por quê? Ele sabe que está vencendo o prazo agora para chegar no meio do ano, 1º de julho, assinar um pré-contrato, ele se recupera de lesão, futebol por enquanto tem toda essa movimentação, a gente não sabe direito quando vai voltar, o que vai acontecer, como é que vai ser esse resto de temporada. E se, por exemplo, a opção sair do Botafogo acertou já para sair no fim do ano, ele diz que está machucado, sente alguma coisa, o Botafogo vai botar ele no banco de reservas. Beleza, vai ficando assim até sair. Quando ele sair, ele vai ter um projeto diferente, naturalmente um projeto que ele e seu staff toparam como um novo contrato, vai ganhar mais do que ganha no Botafogo, e aí segue a vida e o clube não ganha um centavo. Se o Botafogo conseguir negociá-lo agora, seja com o Corinthians, Internacional ou para onde for, o Botafogo naturalmente iria manter um percentual de direitos econômicos, ia ter algum tipo de vantagem futura no atleta. Mas me chama muito a atenção um jogador revelado na base que tem um potencial e que, mais uma vez, o Botafogo não consegue que esse tipo de atleta renda no profissional. Está aí a questão do Bochecha agora também, que está com negociação com o Juventude, o Botafogo cedendo direitos econômicos para ver se lá no Juventude, na 2ª divisão, ele possa render, no futuro ser negociado e gerar um retorno financeiro. Me chama bastante atenção que a gente viu casos passados do Ezequiel que foi embora cedo, do Jonathan foi para pagar salário, quem já tinha antecipado anteriormente, um dos ilustres. O Botafogo não consegue fazer algo de espetacular com um jovem revelado na base e que, se for para um outro time arrebentar, pode gerar uma venda futura bastante interessante. Eu acho o Marcinho um bom jogador, mas eu não sou torcedor do Botafogo, né? Eu não vivo essa situação na pele. E assim, várias vezes eu vi jogadores... todo mundo sabe aqui que pelo menos imaginam que eu sou torcedor do Vasco. Então, várias vezes, jogadores que os outros torcedores todos dos outros clubes gostavam, eu não gostava no meu time. Então, assim, Thiago Franklin, você gosta do Marcinho, acha um bom jogador, tem que ser feliz em outro lugar, o que você pensa a respeito dele? André, eu acho o Marcinho um jogador para nível futebol brasileiro comum. Nível futebol brasileiro. A convocação dele para a seleção brasileira foi algo, digamos que inesperado, mesmo sabendo que o Tite há algum tempo já o observava, olhou, já tinha falado isso em coletivas. Aí eu entro no mérito que o Vera estava falando dos erros do Botafogo. Quando o Marcinho foi convocado, ou quando o Botafogo já via que existia essa possibilidade, já deveriam ter buscado uma renovação. Ali. Porque a partir do momento que ele é convocado, ele vê o seu valor de mercado aumentando, ele olha para o seu salário e vê que ele ganha mal dentro daquilo que os outros jogadores do Botafogo recebem, ele ficou meio assim, se o Botafogo não renovar comigo, meio do ano que vem eu tenho a possibilidade de assinar com qualquer equipe de graça para 2021. Então, ele teve primeiramente a situação do Internacional no começo do ano, né, que o Botafogo recebeu a proposta do Inter, o Inter não colocou grana, e isso acabou dando uma dificultada, e ele ainda se machucou. No primeiro dia, né, se não me engano, da pré-temporada, ele teve um problema no joelho. Então, isso acabou complicando. E a relação do Marcinho com o torcedor botafoguense é muito de ódio e ódio. Existe a relação de amor e ódio, mas do Marcinho com o botafoguense é de ódio e ódio. Ele pode fazer uma partida bestial que vão chamá-lo de besta. É meio que assim. Então, o Marcinho não tem espaço no Botafogo muito por causa dessa falta de paciência que o torcedor botafoguense tem com ele. Mas uma coisa é o torcedor, outra coisa é o profissionalismo. O Botafogo tinha que ter se apegado ao profissionalismo, que era o quê? Renovar com o Marcinho a partir do momento
A partir do momento em que ele foi convocado ou tinha a possibilidade de ser convocado. Renovava por mais um ano, pelo menos isso. Dava um aumento ali de 20%, porque era um jogador que estava em baixa, porque ele tinha acabado de voltar a ser titular do Botafogo, ele tinha ido para o banco do Fernando, então ali era o momento de você conseguir uma renovação de mais um ano, sei lá, e agora o Botafogo vai perder um jogador de graça, vai conseguir talvez manter 50% dos direitos econômicos e federativos, mas é algo que não é interessante para o futebol hoje, não é algo que o profissionalismo que o futebol merece, o Botafogo não fez. Eu estou muito contigo, eu tenho um pouco dessa opinião também. Diego Mesquita, canal Fogo na Rede, Twitter Fogo na Rede, Instagram Fogo na Rede, também sempre com as informações diárias do Botafogo. Diego, o que você pensa a respeito do Marcinho? Concorda com o Thiago Veras? Concorda com o Thiago Franklin? Qual a tua opinião a respeito? Então, concordo um pouco com os dois. Assim, eu acho que essa relação do Marcinho com o Botafogo, o que pesa mais, no meu entender, é mais do que a perda técnica, porque apesar de ser melhor do que os que estão lá, do Barrandegui, do Fernando, pro Arley, ali talvez ele seja melhor na posição do que o Arley, eu acho que o Botafogo está perdendo mais um ativo de graça. Isso é o que mais pesa nessa relação. O Botafogo tem, assim, praxe do Botafogo, e aí quando perde, para não ficar por baixo, o Botafogo tem por praxe denegrir o jogador, como foi com o Matheus Fernandes lá atrás, como foi com o Bochecha agora, e como vai ser com o Marcinho, como já foi com o Marcinho também, teve entrevista desmerecendo o jogador, desmerecendo o atleta, expondo o atleta desnecessariamente por um erro do próprio clube, entendeu? Que não chegou, como o Thiago falou, e tentou renovar com o jogador. Eu acho que tecnicamente é um jogador que não é uma grande perda para o Botafogo, vejo como lateral muito limitado. Eu acho que a maior perda do Botafogo é uma perda financeira, que o Botafogo teve inclusive uma proposta do Inter de 5 milhões, superou a 5 milhões por 50% dos direitos dele, e recusou. Então, assim, é um jogador que tinha mercado, tem valor de mercado, nos poucos ativos ali que tem valor de mercado, e que se vai por nada, de graça. Então, acho que o que mais pesa nessa relação é o ativo, é a parte financeira, que o Botafogo, asfixiado financeiramente, vai perder a chance de lucrar com um jogador formado na base. E é muito do que está falando o Infamos Del, é o comentário que a gente está puxando agora. Tem que conseguir uma negociação logo, antes que ele possa sair de graça. Isso que o Diego falou de depreciar um ativo do clube, outras pessoas estão falando também. Thiago Vera, você acha que o Montenegro agiu errado aí nessa história, nesse sentido? Essa declaração deixa o jogador muito à vontade para tomar uma decisão que ele bem entende, né? Porque quando fala, ele foi lá para a seleção, foi passear, ele foi convocado pelo Tite, mas sequer entrou em campo. O atleta, ele escuta essa declaração e naturalmente ele deve pensar, poxa, se eu sou criticado pela torcida, né? Se o meu ambiente aqui já é tenso em várias situações, não fui procurado, como disse o Thiago, eu concordo, né? Quando ele foi para a seleção brasileira, já era para ter sido procurado, porque mesmo sendo um jogador que não é brilhante, mas ele é revelado na base, ele é novo, ele é um ativo, ele é um potencial de venda, ele se sente desvalorizado, né? Sente jogado de lado. O que aconteceu, a gente vê o caso dele depois. E aí, quando isso vai passando e chega perto de assinar um pré-contrato com outra equipe, aí que o Botafogo vai intensificar, ali ele já é orientado, né, por seu staff, por empresários, e ali ele já sabe que outros clubes fortes também no futebol brasileiro já demonstraram o interesse. Naturalmente, o salário, a condição financeira para o jogador, ela é melhor do que atualmente no Botafogo. Ele toma a decisão de que, aqui eu não vou continuar mais. É lamentável que o Botafogo formou o Marcinho durante muito tempo para chegar num momento como esse, quando ele se valorizou pela seleção e não conseguir ter um algo a mais, né, com um atleta desse jeito. Eu falei há pouco tempo numa participação minha aqui em outro lugar, André, por exemplo, o Flamengo conseguiu a venda do Jean Lucas, certo? Volante.
Isso. O que ele fez até agora no futebol que chamasse tanto a atenção para ser negociado por 34 milhões de reais e o Flamengo levar 70%, se eu não me engano, 27 milhões e pouco? Não fez tanta coisa, não mostrou tanta coisa. Eu sei que o momento do Flamengo é diferente e a valorização dos seus jogadores é diferente também, né? Mas você vê que é uma outra forma. Isso ele estava no Santos. Veio a proposta, vendeu. Então, eu não sei se é uma falta de habilidade de quem está no Botafogo, e já não é de agora, né? Já tem outras situações passadas também, ou se é um problema que foi realmente do jogador. Mas eu acho que quem está no clube tem que pensar de uma forma mais profissional, ver situações que podem acontecer. Eu vou citar um outro exemplo. O Vinícius, que é um jogador que definitivamente não rodou no Botafogo. Eu considero um atleta de um nível técnico baixo, mas que agora teve essa negociação lá com o Cartagena da Espanha. O Botafogo ainda vai manter 10%. E na hora a diretoria diz, mas aí quando chegou a proposta eu vendo em 5 minutos. É uma certa desvalorização. Se você ainda tem 10%, eu acho que não deve agir dessa forma, até porque ali na frente ele pode gerar o mínimo que seja, mas um valor para o Botafogo. Se você fala que negocia em 5 minutos, é porque você não está nem aí para o cara. Pode ser. A galera tá mandando mensagem aí, tá se manifestando na live. Sejam todos bem-vindos, torcedores do Botafogo. Aqui a gente fala muito de Botafogo também. Ricardo Pierre, de umas 70, 80 partidas que o Marcinho fez pelo Botafogo, deve ter feito umas 10 partidas boas. E olhe lá, o Ricardo Pierre, abraçando o Botafogo e USA, também participação internacional, botou um foguinho ali. Seja bem-vindo, meu camarada. O Rodrigo Nascimento também está chegando para falar com a gente. Rodrigo Nascimento, será que o Botafogo está negociando com o Fabiano, ex-Palmeiras? Você tem essa informação aí, ô Thiago Franklin? Pelo que eu conversei com pessoas do comitê de futebol, não procede. O Botafogo não negocia com ele, não. Botafogo descartou. Seria uma boa? Não sei o Vera, não sei se o Diego, eles têm essa informação. Não. Jogador horroroso. Até do lado do atleta também ninguém falou nada. Jogador fraco, jogador limitado. Iria irritar a torcida do Botafogo em 2 semanas. Gente, melhor continuar com o Marcinho. Exato, com o Barrandegui. Continue com o Barrandegui. Peraí, Thiago, peraí. Olha, Barrandegui não dá não, cara. Eu fiz uns 3 jogos dele aí no Campeonato Carioca e, pelo amor de Deus, não tem nenhuma condição de ser camisa do Botafogo. Grande fede Barrandegui. Pobre Autuori, né? Mas tem o Fernando. O Fernando então, mas aí é por isso, pobre Autuori. Outro dia eu tava aqui conversando com o Wilson Goiano. Paulo Autuori... Tem vaga. Se jogar hoje, tem vaga. Hoje em dia tem vaga, com 50 anos lá, tá em forma. Tem a escolinha dele lá. Jogava muito, com toda certeza. O Thomas Baracho tá aqui dizendo aqui, ó. Acho que não adianta mais criticar os amadores, só nos resta esperar o Botafogo SA. É por aí mesmo, Diego? Eu acho que sim, essas posturas aí reiteram, né, essa opinião do Thomas, porque realmente é lamentável assim, a postura que o Botafogo tem. E só para deixar claro ainda a questão do Marcinho, é bom deixar claro, o Botafogo, para variar, errou, né, na condução da renovação, não renovou lá atrás, mas quando o Botafogo procurou o Marcinho, até trouxe essa informação, o Marcinho nunca quis ficar, e assim, ele terceirizou, jogou para o empresário, disse que o meu empresário está vendo, vai ver o que for melhor para mim, tirou dele da reta, mas ele, na verdade, nunca quis ficar no Botafogo, nunca quis renovar. Então agora torcer agora para Botafogo SA, porque realmente a postura que os dirigentes do Botafogo têm são de envergonhar ainda mais o torcedor. O Alexander Farias, estamos juntos, amigos, valeu, companheiro, bem-vindo aí também para o canal André Marques. Também está chegando o Guilherme Dias, está pedindo um abraço para Ubá, Minas Gerais. Está dado um abraço para essa galera boa de Ubá, Minas Gerais. O Marcos Carneiro, a mesma diretoria que disse que venderia o tanque em 10 minutos, renovou o contrato com ele por 3 anos. Mas não é a mesma diretoria, não. Não é a mesma diretoria, não. Era do Carlos Eduardo Pereira, né? Era o Carlos Eduardo ainda. Ele foi o Lopes, o Jair que pediu. Não, foi 2017. Foi o Lopes, o Jair e o Kaká, que
que eles renovaram com o Tanque. Ele começou a ser utilizado pelo Jair, aí o contrato dele terminava no final de 17, aí renovaram por mais 2 temporadas. É isso mesmo, Thiago Vera? Você ia falar alguma coisa? Eu acho que foi isso. Na hora deu um picote aqui na internet. Eu não sei o que o Thiago disse aí. Não, que ele renovou. Veras, que ele renovou em 2017, quando o Jair começou a utilizá-lo. Em 2017, no último ano de Jair. O contrato dele terminava no final de 17. Então, quem renovou por mais 2 temporadas foi o Lopes ainda. Foi na gestão do Carlos Eduardo Pereira. Não foi nessa. O Roberto Moreira, com o advento da SA, nossa base será tratada de forma diferente e nossas joias serão mais valorizadas. Dá para ter certeza disso? Dá para ter essa convicção? Porque o SA, assim, eu teoricamente tenho para mim que o SA vai ser muito bom para o Botafogo. Vai ser um renascimento para o Botafogo. Mas pode dar errado. Ou não? Não pode dar errado, Thiago. Veras. Bom, eu acho que não, André. Pelo que todo mundo comenta, né? Pelo que os caras do Botafogo falam internamente, o projeto está pronto. Tem uma questão burocrática agora de uma questão de aprovação, né? Para que a diretoria resolva quem vai ser o investidor ou quem serão os investidores, certo? Para já começar a botar o projeto em prática. Eu acho que depois de tudo que foi feito, tudo que está sendo comentado, falado, eu não vejo como dar errado, não. Eu falei, todo mundo aqui falou, né, com o Montenegro, assim como entrevista, fora quando cada um fala individualmente, e ele falou que o projeto do CT era muito voltado para a base, que teria uma integração com o profissional, mas que o profissional tinha estrutura montada no Newton Santos, e não só no futebol, o Newton Santos serviria para tudo também. Administrativo, todas as partes iriam para o estádio. E o CT teria um carinho muito grande para formar jogadores das categorias de base. Se o pensamento ainda for esse até lá, né, na construção, quando tiver tudo certinho, o Botafogo vai dar uma ênfase muito grande. Também até lá a gente espera que outras pessoas estejam no comando, né, porque quem vai ser o investidor? Quem vai ser o dono, né, o majoritário? Quem vai estar por perto disso aí? Eu particularmente não sei, mas que o objetivo, um projeto de agora para frente seria essa valorização da base. E tem uma coisa, né, André? Eu, particularmente, eu vejo que a galera hoje banaliza muito o termo do joia da base. Nem sempre o cara é uma joia da base, mas é utilizado assim até como uma forma de expressão. Alguns têm destaque, mas outros, não, para mim, não são caracterizados com tanta eficiência para chamar assim, não. O Thiago Franklin, você que também acompanha muito essa questão da SA, toda hora tem uma informação nova e você está sempre dando de primeira. Queria que você falasse a respeito disso. Só tem o lado positivo ou, na tua opinião, tem também um lado negativo essa história do SA? Só em relação ao Vinícius Tanque, achei a matéria aqui. Ele renovou com o Botafogo no dia 10/10/2017. A matéria foi até do Globoesporte.com, aqui assinada pelo Felipe Costa, pelo Baltari e pelo Thiago Lima, grandes amigos. Vinícius Tanque renova o contrato com o Botafogo até 2020, então ele renovou em 2017 mesmo, ele foi renovado ainda no final da gestão do CEP. O André, em relação a SA, cara, o Botafogo não tem outra solução. O Botafogo é ser SA ou não ser. Porque ontem eu vi muitos torcedores botafoguenses batendo um pouco no post do Rodrigo Capello, do Globoesporte.com, quando ele fez a avaliação do cenário do Botafogo, mas o cenário é esse. O Botafogo hoje tá morto. O Botafogo tá morto. O Botafogo não tem dinheiro para chegar até semana que vem. O Botafogo pagou um mês de salários porque um botafoguense ilustre foi lá e pagou o mês. O Botafogo não tem dinheiro. Funcionário dinheiro. Só aqui, Thiagão, funcionário pagou 33,5%, não foi isso? Parece dízimo, parece pi, número 33, você paga, com 33% do salário, você paga o quê? A conta do celular, eu acho. E parece até dízima periódica, né? Pi, alguma coisa assim, né? Que você paga 33,33 o salário. E assim,
Mais ou menos isso. Então, assim, o Botafogo O PI é 3,15. 3,14, 13, 15, 14, 16, negócio assim. Mas, falando na SA, não tem outra solução. Não tem outra solução. A única coisa certa, e isso deva-se muito a quem está à frente do projeto, que é me fugiu o nome dele aqui agora, gente. O Laércio Paiva. O Laércio Paiva, ele já é o Laércio, ele já é um cara meio que diferente de tudo. Você não viu o Laércio dando nenhuma entrevista. É um cara totalmente alheio ao que está acontecendo em relação às divulgações. E é ele que está coordenando o projeto. Ele teve que fazer uma mudança total em tudo que está rolando, porque veio a pandemia. E eu tenho uma informação, não sei se o Veras e o Diegão tem também esta, que o Botafogo estava para fechar com um parceiro em abril. O Botafogo já ia fechar com o investidor em abril. Mas aí, devido à pandemia, esse investidor saiu de jogo. E aí o Botafogo teve que refazer o projeto e procurar novos investidores. Então, apresentou para pessoas que já tinha apresentado lá atrás e disseram não. Então, fez uma nova busca. Mas ver lado contra, não tem lado contra. O lado contra seria pegar, sei lá, o Thiago Franklin. O Thiago Franklin fala lá que tinha 200 milhões de reais e não ter 200 milhões de reais. Colocar para alguém que não tem capacidade financeira de manter o Botafogo. Então esse sim é o erro. Mas pelo que o Laércio tem feito, o Botafogo não vai se fornicar em relação a isso. Ô Diegão, fala um pouquinho a tua opinião também sobre essa questão da SA. E alguém se puder responder, alguma chance da SA comprar o estádio Newton Santos? Acho que não tem a menor chance. Pelo que eu sei, não tem a menor chance. Mas fala aí, Diegão, tua opinião. Então, só para pegar um gancho ainda na questão ali do torcedor que mandou, né, sobre a base, questão da SA, eu acho que assim, a chance de melhorar é 100%, porque assim, quando você não está com o Pires na mão, o Botafogo hoje está com o Pires na mão, expondo que está com o Pires na mão, que é o pior. Você passa uma mensagem para o mercado que você está desesperado. Então, o cara que eventualmente, como o Veras passou ali, o Flamengo vende bem, o Fluminense, que está numa situação muito parecida com o Botafogo, vende bem, o Vasco está numa situação talvez pior do que a do Botafogo, vende bem, porque o Vasco não fica toda hora na imprensa depreciando, dizendo que está na UTI, é um paciente terminal, não tem essa questão. Então, a partir do momento que você não está sufocado financeiramente, você não desvaloriza o seu patrimônio, fica muito mais tranquilo de você conseguir negociar, você mostrar para o mercado que você não está desesperado por dinheiro. Então, se o cara quer, sei lá, o Vinícius Tanque por X e você não quer vender, por mais limitado tecnicamente que ele seja, você segura e valoriza seu jogador, por mais que internamente você ache o jogador limitado, péssimo, seja lá o que for. Agora, o que não dá para você chegar ali e pegar o jogador e dizer, esse aqui não jogou nunca, esse aqui não jogou no time B, esse aqui é um jogador que não rodou com ninguém. Isso realmente não existe, assim. Então, tem vários fatores que jogam contra. E a partir do momento que você tem profissionais que vão ser cobrados por meta, por prazos, por entrega, você não vai ter mais essa questão. Você vai ter dinheiro, você vai conseguir respirar e não vai precisar depreciar o seu patrimônio, depreciar seu ativo para o mercado. E aí é muito mais tranquilo de você fazer uma venda nos valores que você deseja, né? Nunca é pela multa, né? Os times não conseguem, mas próximo da multa ali, né? Um valor mais digno. Abraçando o Washington Botafogo, obrigado pela live, rapaziada, parabéns pelo trabalho, valeu Washington, tamo junto. O Marco Antônio Souza, foi a mensagem dele, vamos ler aqui a mensagem do Marco. Cadê, Marco? Aí, não consigo entender o porquê da saída do Glauber e do Pimenta. O que vocês têm a falar aí sobre esses jogadores aí? Ah, não, o Glauber e o Pimenta. Quem seriam Glauber e Pimenta? Eu tô por fora desses caras aí, Thiago Franklin. São dois jogadores formados pelo Botafogo, dois jogadores da base. Eles eram da base. Né, da base do Sub-20 do Botafogo, que foram vendidos por um valor muito baixo, porque o Botafogo tinha que vender o almoço para comprar a janta. Simples assim. Mas aí todos os clubes do Rio estão nessa situação, menos o Flamengo. É o caso, mas foi o Botafogo ainda... Mas você vê o Vasco valorizando o Marrone, né? O Vasco não tá vendendo mais ou menos. coisa. Mais ou menos, né? Mais ou menos. A ideia do Vasco é receber o dinheiro, o montante à vista. Não é porque está valorizando, não. É porque o Atlético quer pagar parcelado. Essa que é a questão. Aí é mais complicado. O Alexander Farias, oro todos os dias pela SA. Fala, Thiaguinho.
Eu ainda acho que Fala, Não, Thiago. eu ainda acho que o Vasco vende mal o Marrone. Também acho que vende mal. O dinheiro é superior do que o Botafogo, né, que a gente está falando, mas só vende porque precisa. Se tivesse com uma situação equacionada, não venderia um atacante que tem potencial por esse valor. 20 milhões é muito pouco. Sim, mas 17 você milhões é concorda? muito pouco. Ele vende menos que um volante que o Flamengo fez. Mas você concorda que se esse jogador tivesse no Botafogo pela Vende porque metade do preço, precisa. Porque pela se metade do tivesse preço, melhor equacionado, não venderia dessa forma. Mas Fala aí, enfim, então, Thiagão, você concorda que se o Marrone tivesse no Botafogo e tivesse metade desse valor oferecido, o Botafogo não só venderia, como diria na imprensa que foi um ótimo negócio? Venderia preço de banana. Venderia pela preço de metade banana. dizendo que foi um ótimo negócio. Igual o caso do Luiz seria? Henrique. O caso do Luiz Henrique acho que é um caso bem emblemático para o Botafogo. O Botafogo, na minha opinião, se vender o Luiz Henrique por menos de 20 milhões de euros, será um péssimo negócio. Primeiramente pelo potencial, pelo que o menino joga. Então, acho que a venda do Luiz Henrique pode ser a mudança de postura do Botafogo saindo da versão associativa e indo para a empresa. Porque vai sinalizar para o mercado que o quê? Minhas joias não saem daqui baratas, não. Para tirar daqui tem que pagar. Porque se o Botafogo vender o Luiz Henrique por 5 milhões de euros, vai continuar mostrando para o mercado que chega aqui com qualquer meia dúzia de reais, ou dólares, ou euros, e vai levar. Se você começa a vender um pouco mais caro, você começa a ter essa possibilidade de vender uma joia um pouco mais cara, aí sim as coisas podem mostrar para o mercado internacional. E outro ponto que eu sempre bato, o Botafogo precisa que alguns dos jogadores vendidos por ele sejam destaques na Europa. Porque o Fluminense só começou a ser bem visto porque o Marcelo foi bem no Real Madrid, o Thiago Silva foi bem lá fora, os gêmeos foram bem lá no United, e assim você mostra que a tua base revela bons jogadores. O Flamengo, porque os seus jogadores foram convocados para a seleção brasileira, você tem o histórico. O Vasco também, Felipe Coutinho, Paulinho, então o Vasco conseguiu fazer bons jogadores. E o Botafogo, as grandes esperanças que foram, no caso, o Vitinho e o Dória, não brilharam lá fora. Então o Botafogo não tem nenhum jogador nos holofotes dos grandes clubes europeus. Então a minha visão é essa. O Botafogo, a partir do Luiz Henrique, tem que sinalizar. Para tirar agora aqui, tem que oferecer uma boa grana. Porque antigamente chegava lá com 2 pingas, você levava o jogador. E respondendo o Diegão, acho que se, na situação atual, se o Atlético Mineiro chegasse a oferecesse 10 milhões de reais, levaria o Marrone como levou o Igor Rabelo. Com festa no clube ainda, ia ter festa lá. Aglomeração em meio à pandemia. Essa questão da falta de dinheiro é muito complicada, gente, porque colocar assim, muita gente está colocando aí na conta da pandemia. A pandemia já, se ela não tivesse acontecido, a situação financeira dos clubes seria ruim do mesmo jeito. Um pouquinho melhor, muito pouquinho melhor. E todo mundo estaria passando pelo mesmo perrengue e estaria na necessidade de vender jogadores, não teria dinheiro para contratar. E agora o Botafogo tem essa luz no fim do túnel, que é a SA, coisa que o Vasco não tem. O Vasco tem eleição no final do ano e aquela turbulência toda já está começando. O Fluminense tem um trabalho novo aí do Mário Bittencourt, que a gente ainda não sabe no que vai dar. Eu acredito até que vai melhorar em relação ao que estava. A única coisa do Botafogo que me preocupa um pouco, tudo bem que a SA vai mudar tudo, mas as mesmas pessoas sempre são as caras do Botafogo. E essas mesmas pessoas que fazem um trabalho, na minha concepção, ruim, são as pessoas também que salvam o Botafogo financeiramente, né? Porque volta e meia aparece bota o dinheiro, paga um mês de salário, ajuda a quitar aqui, ajuda a quitar ali. O amadorismo não é algo que atrapalhou muito o Botafogo nos últimos anos. E você sair do amadorismo completo para o profissionalismo total é uma transição que eu não sei se é tão rápida assim para dar resultado e dar sucesso, hein, Thiago Veras? E o Thiago Veras tem que... Vocês conseguem me ouvir? Consigo. Conseguimos derrubar o Thiago Veras aqui de um e colocar ele com o outro. Cadê o Thiaguinho? Vamos ajeitar o Thiago Veras aqui. Conseguem me ouvir? O Thiago quer ficar na vertical aí, sozinho? Thiago, nosso pequeno grande Outra vez eu
Fui participar de uma live, não consegui mais voltar, fui bloqueado. Que isso, Thiago Veras? Aqui você não vai ser bloqueado, não, Thiago Veras. Pô, Aqui parecia- não. Aqui, como diria Não, no cearense, deve, aqui não! Aqui não! Cara, eu espero que o Thiago Veras esteja na live, porque eu tô tentando ver aqui. Tá na live? Tem que tirar o outro Thiago Veras. Duas vezes. Caraca, dobrou o Thiago Veras aí. Agora tá. Ó. Fala, Thiaguinho. Fala alguma coisa, Thiaguinho. Thiaguinho tá usando internet de escada lá em Niterói. É. Não chegou Não ainda. recebeu. Não temos ainda internet a banda larga, fibra ótica, tá usando a de escada. Não deu Ele não meia-noite recebeu ainda, a internet tá 33% do lenta. salário ainda. Ô, Thiago Veras, seu fone tá... Seu microfone tá mudo, Thiago Veras. Agora sim, fala alguma coisa aí, Thiago Veras. Fala, Thiaguinho. Thiago Veras, dá um jeitinho aí que tá feia a coisa, hein, Thiago Veras. Vamos continuar falando aí, então, de outras questões? Thiago Veras está enrolado, nosso Thiaguinho. Botafogo está à procura de outro craque gringo? É a pergunta do Lucas Mendes. E aí, tá à procura de outro craque gringo? Começa por você, Diego. Então, a informação que se tem, pelo menos publicamente, é que o Botafogo, depois do caso Yaya Touré, deu uma freada, né? Tinha a opção do Obi Mikel, mas, segundo o Botafogo, eles vão dar uma esperada até por causa da transição, né? Essa transição da SA, você já deixar uma herança dessa que talvez um investidor eventualmente não queira. Então, o Botafogo tá se resguardando ali. O que se comenta aqui, o Botafogo tá para apresentar um zagueiro e se não me engano, um lateral direito. Mas o craque gringo, eu acho que não fica para esse primeiro momento, não. Aí é só com a SA, dependendo de quem chegar aí, pode ser que haja essa questão. Hoje não tem. E aí, Thiago Franklin, o que você acha dessa história dos gringos? Teve o lance do Yaya Touré, que já é passado, já tá batido. O cara, foi mal com o Botafogo, foi mal com o Vasco. Aí tem o Obi Mikel também. E certamente tem outros jogadores, talvez de não tanta expressão quanto esses internacionais, que podem chegar para o Botafogo ou não. Em relação ao Obi, eu até trouxe um vídeo no canal, acho que foi... Não lembro se foi no final da última semana ou no começo dessa, falando que o grande impeditivo dele é a parte salarial. O Obi, que é um salário acima do que o Botafogo pagou, por exemplo, para o Yaya. Pagaria para o Yaya, no caso. Então sai da realidade total do Botafogo, então fica um pouco complicado. Mas o Botafogo está olhando o mercado. A informação que eu tenho é que está olhando o mercado. Se alguma estrela internacional, não do calibre do Yaya, tiver a oportunidade, talvez sim. Eu até brinquei esses dias na internet, eu entrevistei um especialista em futebol japonês. Ele falou sobre dois nomes, né? O Okazaki, ex-centroavante do Leicester, e também do Nagatomo, lateral esquerdo, que estava no Fenerbahçe. E ele falou que seriam duas boas opções pro Glorioso. Aí, acho que foi ontem ou anteontem, o Honda retuitou o Nagatomo na conta dele pessoal do Twitter. Aí eu até brinquei com a torcida do Botafogo, será que seria uma cavadinha do Honda para trazer um lateral esquerdo? Que o Nagatomo faz as duas, e de repente resolveria ali o problema do Marcinho também, né? Seria um lateral direito interessante. E se o Nagatomo saberia quanto que o Honda ganha. Então poderia ser uma opção bem interessante se o Botafogo fizesse uma sondagem. Um salário ali na casa de 100, 150 mil. Acho que valeria a pena buscar esse japonês. Mas em relação a outro gringo famoso, o que eu sei é que o Botafogo está avaliando o mercado e avaliando opções, mas dessa vez com a boca fechada. E eu acho que essa história de falar muito, você acaba se dando mal, não tem jeito. Você acaba se complicando se você falar demais. E o Montenegro sempre teve essa característica de falar, mas o Rothenberg é um pouquinho pior que ele. O Rothenberg, se deixar, ele entrega tudo. A característica dele não é uma crítica, não. Só acho que às vezes não funciona. Você falando demais... Pra gente é ótimo, né? Pra imprensa é maravilhoso. Pra gente é maravilhoso, mas às vezes pra negociação não dá tanto certo, não. Nosso Thiago Veras, agora eu acho que ele tá voltando, hein? Vamos ver se o nosso Thiaguinho Veras vai entrar na... Tô colocando ele de novo. Alô, lá, Wagner! Alô, Wagner! Alô, Wagner! Acabou o 3G, Thiago. Thiaguinho tá usando de escada lá, tá usando o provedor do BOL.
O Alexander Farias, acredito que a Autuori irá fazer um bom trabalho com nossas crias na volta dos campeonatos. Essa história de trabalho com as crias, se os caras não forem tão bons assim, vai ser muito difícil. Por mais que o treinador seja bom, você não acha, não, ô Diego? Não, acho sim. Mas o Botafogo tem bons valores aí da base que surgiram aí. A gente tem o Caio Alexandre que tá vindo muito bem. A gente tem o próprio Marcelo Benevenuto aí que é incontestável. O Botafogo tem bons valores ali e o Autuori é um prazer ver o Autuori falando, é um prazer ver o Autuori ali à beira do campo, é um cara que sabe muito, veio para ajudar o Botafogo, veio pela gratidão. Então acho que ele falou hoje que o Botafogo ele quer fazer uma transição tranquila, um brasileiro se é que vai ter tranquilo no Botafogo ali. Eu acho que acho que ele consegue com o que ele tem nas mãos hoje, acho que é possível. O Silas Barcelos está fazendo uma pergunta aqui, eu vou repassar. O Thiago Veras está conseguindo falar, Thiaguinho? Fala alguma coisa aí, Thiaguinho. Olha lá, Thiago Veras não fala. Alô, Thiago Wagner! Falou muito. Tá quietinho na dele, eu não gostou da pergunta, não. O Thiago Frank, do Silas Barcelos, a SA tendo sucesso, quando poderemos brigar por títulos? Isso de brigar por títulos é algo muito, digamos que, complexo de falar. Por exemplo, eu vou pegar o rival do Botafogo como exemplo, que é o Flamengo. O processo do Flamengo começou em 2013. E ali era improvável que o Flamengo ganhasse alguma coisa. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil em cima de um grande Botafogo naquele momento. Eliminando o Botafogo nas quartas, depois o Goiás e depois o Atlético Paranaense em uma final. Então ali era o começo de um projeto do Flamengo que era falado que a partir de 2016, 2017, o clube estaria um pouco mais forte. Pode ser que ano que vem o Botafogo, com tudo em dia, contrata 3, 4 boas peças, o time encaixe e ganhe uma competição. Pode ser. Mas, analisando tudo, vendo tudo, a tendência é que isso a partir de 2022, 2023, que o Botafogo realmente arme um time para brigar do meio para frente da tabela. Ô, Diegão, essa pergunta aí até tem a ver com a base. Vocês acreditam nos zagueiros Canu e Souza, Diego? Acredito. O Souza ele impressionou bastante, inclusive o próprio Canu na pré-temporada. O Marcelo até declarou isso numa live para o Thiago Franklin, que o Souza, eles ficaram bem impressionados com o Souza, um zagueiro da base que subiu agora com a saída do Carly e é uma jovem promessa do Botafogo. E acredito sim, são duas boas peças aí, com mais o Marcelo Benevenuto e tem o Juan Renato ali, que talvez hoje não seja a primeira opção ali. São bons valores sim, esses dois. O Canu eu gosto muito, o Souza eu não conheço não. André, e aí, Thiago? Eu posso fazer uma pergunta pro Diegão? Claro, pô. Diegão, o Juan Renato se veste bem? O Juan Renato é estiloso na vestimenta? Pô, eu vou fingir que eu sou Veras aqui, não tô travei, fingir que eu travei. Juan Renato, rapaz, olha o Instagram dele, Alô, Wagner! Alô, Wagner! Voltei. Aê, agora voltou mesmo, hein, cara? Mas, responde aí, Thiago. Tô lendo aqui, você está no show. Então, tá no show, irmão. Você acredita no Canu e no Souza, ou TF? O Canu é um bom zagueiro. O Souza, ele me faz lembrar muito como subiu o Dória em 2012. Apesar de jovem, subiu bem. O zagueiro canhoto, isso é muito difícil de você encontrar no futebol brasileiro, o zagueiro canhoto. Mas mesmo assim, eu contrataria uma posição que eu buscaria um reforço, até mesmo um reforço um pouco mais experiente, para jogar na quarta zaga, para ser uma pressão boa para o Canu, seria para zagueiro. Eu contrataria um zagueiro, já que o Canu faz tanto a do Marcelo quanto a quarta zaga, eu buscaria um quarto zagueiro um pouco mais rodado, porque o time do Botafogo hoje carece de experiência. É um time muito jovem, e time jovem eu tenho medo. Quando tá tudo indo bem, vai no embalo. Mas perde 2, 3 partidas, o time pode sentir. E o jogador hoje mais experiente do time titular, no caso, são 2. No caso, o Gatito, que é goleiro, e o Honda, que é japonês, não fala praticamente 3 palavras em português. Então, no momento de dificuldade, eu tenho muito receio de como esse time lidaria com os revés. Thiago Veras, agora que você está aí,
O Wellington MV Boas. Gabriel, zagueiro, pode ser esse cara para a zaga, já que o Atlético Mineiro está em busca de um zagueiro paraguaio que estava no Boca e do Luan, ex-Vasco, que está no Palmeiras, ô Thiaguinho? Pô, seria perfeito. Jogador que adorou o Botafogo, jogou muita bola enquanto vestiu a camisa alvinegra. Hoje o Marcelo Benevenuto fixado como titular. Os dois formariam uma boa dupla de zaga, jovens, mas com muito vigor, qualidade também. Ninguém entendeu essa negociação na época, quem fez esse contrato maluco de que o cara jogando bem, o Atlético poderia solicitar o retorno. Então o Atlético é bobo. O cara jogou bem, volta para lá. Só que lá não tem esse casamento, né? Ele já foi um jogador muito criticado também pela torcida. O Gabriel se sente em casa no Botafogo. Se tivesse a oportunidade de trazê-lo de volta, seria um baita reforço para o Botafogo. O Edson Ferreira está aqui fazendo uma indagação. Eu não sei se o TF falou isso não, mas vou perguntar para ele. Você falou na sua live que acharia bom o Botafogo fazer uma proposta pelo Dedé, ô Thiago? Eu fiz um vídeo na última sexta, colocando 5 opções de zagueiros que o Botafogo poderia ir atrás dentro desse perfil de jogadores com experiência, jogadores com rodagem. Eu coloquei o nome do Dedé, do Manuel, coloquei o nome do Bruno Mendes, né, o zagueiro uruguaio, apesar de ser jovem lá do Corinthians, mas um jogador com rodagem por seleções de base. Coloquei o Zapata e o Cáceres. O Dedé, ele está ganhando R$200 mil nessa temporada no Cruzeiro. 200 mil, ele diminuiu o salário dele para 200 mil. Pela informação que eu tive, a partir de agosto, meados de agosto, início de setembro, ele já estará com condições de atuar. Eu falei, se o Botafogo fizer uma sondagem, não custa nada sondar, oferecer ali R$100 mil, um contrato de risco, alguma coisa assim, acho que o Cruzeiro não criaria nenhum empecilho. E uma zaga com o Dedé jogando a 60%, 70% do que ele sabe, ao lado do Marcelo Benevenuto, seria uma zaga, talvez uma das melhores do futebol brasileiro. Essa é a minha opinião. Respeito, igual o Leonardo tá falando, Dedé bichado, respeito quem acha isso. O Dedé, cara, o Dedé 100% bota todo mundo no bolso. Qualquer um do futebol brasileiro, qualquer um. Isso aí. Agora, outro cara que bota todo mundo no bolso 100%, mas não joga, é o Breno, que tá lá no Vasco já há 2 anos e não consegue jogar. O Dedé mas ainda o Breno volta, acho que é mais isso daqui, né? O Breno é mais isso daqui, né? Mais a cabeça do Breno, que não é muito sério. Não, parte física que ele não consegue jogar, não. A cabeça tem que estar legal agora. Mas será que a cabeça dele não influencia na parte física? Tem que ver isso também, né? Mente sã, corpo são, né? Tem aquele velho ditado. O Lucas Mendes... Eu já vi gente brincando que ele seria um bom reforço pro Botafogo. Botafogo no Botafogo. Porra, agora, que zaga seria um Breno e Dedé se os dois jogassem? Meu Deus do céu, seria espetacular. O Lucas Mendes está perguntando aí, quando é que o Arão vai pagar o Botafogo? O Arão está devendo uma grana, não está não, Thiago Veras? Tá devendo, só que esse processo está em Brasília ainda. Ele precisa retornar aqui pro Rio de Janeiro para que seja executado. Aí, questão de justiça, cara, é mais fácil você adivinhar o número da Mega Sena do que quando isso vai acontecer. André, posso responder o Glender? Posso responder o Glender? O Glender, o Dedé, ele teve problemas físicos meados do final do ano passado. O Dedé havia sido um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro em 2018 e em 2017. O Dedé foi convocado até para a seleção brasileira com o Tite. Então, assim, ele não jogou 2 partidas ano passado, agora na reta final do ano, quando ele teve problema no joelho. Mas antes vinha jogando com uma regularidade gigantesca, era um dos melhores jogadores do Cruzeiro. Vou até ver quantas partidas ele jogou nos últimos anos. Até pesquisar isso aqui. Quem tá chegando aqui agora, faz o favor de se inscrever, hein, gente? Conto com vocês. Teve entrevista recentemente com o Sérgio Manuel, teve papo com o Wilson Goiano. Vem aí o Marcelo Cordeiro, até o final da semana eu vou colocar o Marcelo Cordeiro e vai falar muita coisa legal daquele título de 2010, vai explicar porque ele saiu do Guerreiro teve, né? Leandro Guerreiro teve, e o Marcelo Cordeiro ele vai contar por que o Joel Santana barrou na semifinal do Carioca, na semifinal da Taça Rio de 2010 para colocar o Somália improvisado, que pouca gente sabe a real história e o Marcelo Cordeiro vai contar para a gente. Então se inscrevam e fiquem por aqui que vai ter muita coisa de Botafogo para a gente falar. O Guilherme está aqui perguntando aqui, Qual é a pergunta do Guilherme?
Cadê o Guaraviton? Guaraviton? TF. O Guaraviton é bom, deu até uma sede agora, que eu tô na água mesmo com a minha canequinha. Mas tá tudo certo. O Tamas, na verdade, tá dizendo aqui, eu também apostaria no Dedé. Mas o Silas Barcelos faz uma pergunta que eu acho boa. Fala, Thiago. Fala, até. Vi aqui, ó. O Dedé jogou ano passado 45 jogos e em 2018 43. O Cruzeiro ano passado fez 68 e em 2018, deixa eu ver aqui, o Cruzeiro fez 72. Ele jogou praticamente 60% a 70% das partidas do Cruzeiro. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro jogava com uma equipe alternativa, então vale a pena. E o Ricardo Pierre, não 100 mil, ele receberia 200 mil. Botafogo pagando 100 e o Cruzeiro pagando 100, como ele está ganhando lá hoje. Agora uma outra pergunta aqui que eu acho bem polêmica também, porque não saiu bem, né? Vale a pena trazer o Edilson, recebendo um valor dentro da realidade, ou Diegão? Eu não traria. É um jogador que tem um histórico aí. Eu sei que a torcida do Botafogo inflamou nos grupos que eu participo aqui, muita gente dizendo, não, tem vaga fácil. Então, assim, se o critério for tem vaga fácil, a gente pode pincelar aqui sei lá, qualquer time aqui do Rio de Janeiro tem vaga fácil. Então, acho que eu não traria. Se eu estivesse no departamento de futebol do Botafogo, não traria um jogador que tem um histórico, uma passagem já polêmica pelo Botafogo, apesar da qualidade técnica dele, mas é um jogador que também tem um problema de cabeça. Ele tem a questão do atraso salarial, ninguém sabe que efetivamente a SA vai ser implementada, então a gente ainda tem esse problema de salário do Botafogo. Eu não traria, mas respeito quem diz que teria vaga fácil. E aí, Thiago Vera, você traria o Edilson? Eu traria. Vou discordar do Diegão aí. Se for dentro de uma possibilidade financeira, eu traria. E quando ele jogou no Botafogo, ele nunca foi uma unanimidade. Na época, tinha muita gente que pegava no pé dele. Quando ele saiu do Botafogo e ele fez boas partidas, teve muita gente que ficou com dor de cotovelo e falou, poxa, não dá para trazer o Edilson de volta, não? Ele é um jogador raçudo, bate bem falta. Na época do Botafogo, ele não foi tão valorizado, digamos assim. Então, se ele aceitasse, dentro de uma condição financeira razoável, que não fosse nenhuma loucura, um salário normal, o Edilson é melhor do que qualquer um da lateral direita do Botafogo. Eu traria. E você, TF? Traria não, e vou para os números, né? Edilson, esse ano fez 9 partidas pelo Cruzeiro e 2 gols. Ano passado, a gente já comparando com o Dedé, que fez 45, ele fez 28 partidas pelo Cruzeiro, e ano retrasado ele fez 36. Ele está com 34 anos, eu falei 34 anos agora em julho. Eu não gostava do Edilson na primeira passagem dele, não da pessoa Edilson, tô falando do jogador Edilson. Como o Veras falou, ele teve muitos altos e baixos. O melhor momento dele com a camisa do Botafogo não foi de lateral, foi quando o Wagner Mancini colocou esse atleta no finalzinho do primeiro turno, jogando meio que como camisa 10, jogador liberado naquele time, e ele marcou gols, chegava chutando de média e longa distância. Ele chegou no Botafogo sendo o terceiro reserva da lateral direita. Era Lucas, Gilberto e o terceiro era o Edilson. Ele ganhou a primeira oportunidade só ali para virar titular mais em 2014. O Edilson tem aquele petardo, aquele chute forte. Sim. É um bom lateral, mas é o que você falou, essa mensagem aí. Edilson e Robinho foram mandados embora do Cruzeiro porque ficam muito na noite. Inclusive, o Robinho se apresentou com 6 quilos a mais, então não seria uma boa. Essa parte do extracampo, eu acho que ela conta muito, né, gente? O que você acha aí, Diego? E num cenário bagunçado, né? Num cenário bagunçado como era o Cruzeiro, o Botafogo até virar SA também não é dos cenários mais propícios para trazer um jogador desse, né? Então, de fato, eu não traria. Além de custar muito, ia ser, acho que, mais um problema aí pro Botafogo, pro Autuori, departamento de futebol. Tem uma pergunta aqui que eu considero interessante do Silas Barcelos. Posições carentes. Tem alguma posição que não seja carente hoje em algum clube do Rio que não seja o Flamengo? Tem alguma posição que o Botafogo está muito bem servido, na tua opinião, ô TF? Gol. Só com o Cavalieri e o Gatito. Gol e as meias. Acho que o Botafogo tem bons jogadores, como tem bons meias também. O Botafogo tem Honda, tem Nazário, tem o Luiz Fernando, que vem fazendo uma boa temporada, Luiz Henrique. O Botafogo
Tem o Cortez, que ainda precisa engrenar um pouco. O Botafogo tem algumas boas peças ali do meio para frente. Por exemplo, camisa 10. Lecaros. O grande Lecaros, o nosso restart. O nosso restart, Lecaros. É o novo Lísio. Aí não. Nosso Lecaros restart. não dá. O Botafogo tá assim, eu acho que o gol e as O meias. Lecaros é o novo Lísio. Daniel Lísio. Grande Lísio. Nossa O Lecaros Senhora. é o novo Lísio. E para você, Thiago Veras, André, eu acho carentes que... aí. Então, o Botafogo está muito bem servido no gol. O Botafogo está muito bem servido no Pedro Raul. Só não tem reserva, mas de titular está bem servido. Então continua tendo só o Pedro Raul. O Babi teve hoje lá no Milton Santos fazendo exames. Boa. Tomara que ele acerte, né? Tomara. Mas continua tendo efetivamente só o Pedro Raul. Grande Babi. Marcelo Benevenuto, né, que é titular, mas assim, carente. Lateral direito é carente no Botafogo. Precisava de um jogador para a posição. E a Eu não sei se esquerda carência, também. mas a zaga precisava de um zagueiro mais experiente, como o Marcelo Benevenuto, eu acho. Os outros são muito jovens ainda. Então, um zagueiro, um lateral direito e talvez não sei se é carente, mas mais um atacante. Três posições, um lateral direito, um zagueiro e um atacante. E o restante dá para levar até o fim da temporada, concluir o ano. E aí, Diegão? Então, eu iria nas laterais, né? Nas duas laterais. Eu acho que lateral direita, o Botafogo está muito mal servido. Esquerda, embora tenha mudado as peças, a gente continua no mesmo nível abaixo do ano passado. A gente trocou Yuri e Gilson por Barcelos e o Guilherme. Eu acho que a gente só aumentou a folha, inflou a folha por jogadores ali do mesmo patamar. Então eu iria nas duas laterais. Com pouco dinheiro que o Botafogo tem que priorizar. Então eu iria nas duas laterais ali. Mas concordo com o Thiago que a zaga também eu daria uma olhada e no ataque também. Mas assim, para amanhã, tem que contratar para amanhã para jogar o campeonato, eu iria nas laterais. Pelo menos um jogador para cada lateral para titular. Ô Veras, André. O Marcos Henrique Carneiro está dizendo aí, falta oportunidade para o Lecaros. Ele não é um novo Lísio, que o Lísio recebia 160 e o Lecaros recebe 40, Thiaguinho. Sim. Eu não estou falando pela questão financeira, né? É outra história. Até porque o Lísio também era um jogador de seleção boliviana. Quando ele veio para o Botafogo, não é que ele era um fenômeno, mas tinha uma expectativa maior. Nos treinos, todo mundo falava que o Lísio... Até travou. O Thiaguinho travou, foi falar do Lecaros. O nosso Lecaros aqui. Olha ele aí. Olha o nosso Lecaros. Até travou. Olha o nosso Lecaros aí. Nosso Thiago Veras se foi, daqui a pouco ele volta. Que beleza, hein? Nossa Maria Gadu. O TF, o Botafogo de 2019 era melhor defensivamente, é o que diz o Ricardo Pierre. E o de 2020 é melhor ofensivamente. Você concorda com isso aí? Concordo com ele. Se você pegar o Gilson, que era criticado pela torcida, e comparar com Danilo Barcelos, o Gilson é superior. Vamos colocar assim. E o Guilherme, você tinha uma zaga que foi Carly e Gabriel ou Marcelo e Gabriel. O Marcelo, para mim, é jogador nível seleção brasileira. E aí, Diego? Eu também concordo plenamente. Ano passado a gente sofria muito ali ofensivamente, o Barroca até tentou implementar o jogo dele, forma de jogar, mas pecava muito ali. Ele ficava alternando o Diego Souza na meia, o Diego Souza no ataque, e acabou que não rendeu. Eu concordo com o torcedor aí que o Botafogo era melhor defensivamente e esse ano é melhor ofensivamente, sem dúvida. Lembrando que o Danilo Barcelos, não sei se vocês conhecem a história do Danilo Barcelos, porque ele veio pro Botafogo, é legado Alberto Valentim. Valentim, claro. A diretoria quis dar um presente pro Valentim. Valentim não tinha escolhido nenhum jogador para a temporada e ele perturbou durante um mês a diretoria para contratar o Danilo Barcelos. Então, Alberto Valentim, que eu fiquei sabendo de uma história do Valentim que eu vou contar, não posso contar em on, me deu mais
Eu fiquei muito mais feliz de ter cornetado tanto o Valentim como eu cornetei. Eu espero que nunca mais ele treine no Botafogo. Porque a atitude que ele teve como uma pessoa de dentro do Botafogo, um ídolo histórico do Botafogo, é para o cara nunca mais entrar dentro de General Severiano ou do estádio Newton Santos. Eu não sei dessa história, mas eu sei de outras e, particularmente, o Alberto Valentim, como treinador, fraquíssimo. Acho um absurdo ele ter treinado o Botafogo 2 vezes, ter treinado o Vasco. Acho um absurdo. Mas, Thiaguinho, você que está caindo e levantando, fala aí, tá levantando o dedo, tem prioridade, irmão. Não, só para concluir, vocês me ouviram sobre o Lísio? Não. Você ainda quer falar do Lísio, cara? Não. Só para concluir, porque chegou até a travar. Primeiro, ele era um jogador de seleção boliviana, então a questão financeira era um pouco diferente. Segundo, que a gente aprendeu com o Lísio esse tipo de contratação. E quando chegou Carlos, todo mundo sabia que era um jogador baixinho, perfil físico, e não vem com essa agora de que precisava dar tempo, se acostumar, não. Muita gente naquele momento já imaginava que o jogador poderia sofrer com esse tipo de situação. Então a gente está... Agora, lógico, o futebol está parado 3 meses. Mas se ele ainda tivesse normal, o campeonato normal, talvez o Le Carlos estivesse na mesma situação. Será que lá atrás ninguém viu que era assim que ele iria se comportar? Para mim é uma relação muito parecida com a do Lísio. Não consegui ver nada demais. Nos treinos, um jogador tem um chute fraco, um jogador que é um perfil antigo, não faz parte hoje de um futebol com atletas de maior porte físico, com atletas de maior força. Para mim, o Botafogo apostou num novo Lísio. Enfim, vamos ver. O Leonardo Tornelli, bela resenha. André Marques e Veras, nota 10. Esse aí é ouvinte lá da Tupi, com certeza. Um abraço, Leonardo. Se inscreve aí no canal, que a gente conta com você também. Eu conto com você também aqui no canal. Quem está acompanhando, faz esse favor, né? Não é nem favor, é um pedido aqui especial. Se inscreve no canal André Marques, ativa o sininho das notificações e vamos que vamos. Deixa o like no vídeo também, para o YouTube indicar. Eu estou aprendendo tudo certinho, não estou, Tef? Estou fazendo direitinho, né? Não, tá perfeito. É assim mesmo. Deixa o like, tem que ser mais assim. Deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe no seu grupo do WhatsApp favorito. Gente, é de graça. É de graça. O YouTube não cobra para você ser um inscrito. Olha o André Marques, tá careca de saber que o canal dele tem que crescer. Tá careca de saber que o canal dele tem que crescer. É isso aí. O Diegão, Fábio Pessim, tá dizendo aqui, pro Botafogo, seria melhor um campeonato de 38 rodadas, pontos corridos, ou uma fase classificatória seguida de mata-mata? Eu acho que não vai mudar, eu acho que vai ser pontos corridos, mas o que você acha aí que seria melhor pro Botafogo? Ele fez a pergunta ali para o Botafogo. Se para o Botafogo hoje, sem dúvida, seria mata-mata, né? Onde o Botafogo teria alguma chance de conquista. Hoje o Botafogo, na realidade que tem, é só passar, como diz o Altuori, sem sustos para a transição da SA. Mais para frente, eu espero que a gente tenha a possibilidade de fazer um campeonato de pontos corridos à altura da história do Botafogo e conquistar, né? Mas hoje, sem dúvida nenhuma, só mata-mata mesmo. O Guilherme Dias aí, o TF, tá te perguntando aí, Murilo, bom nome? É Murijo? Murijo. Davi Murijo? Não. Não. Não é muita coisa não, né? O Alexander Farias, essa eu vou perguntar pro Thiago Veras, que conviveu com ele também. Não é essa aí, tá sendo incoerente, não é essa pergunta. Não, deixa eu responder o Isaac, deixa eu responder o Isaac, que o Isaac, ele é daquelas pessoas que só lembrou do Fernandes, que nós falávamos que o Fernandes vinha treinando bem. Só que tem que, senhor Isaac Bertolino, ninguém tá sendo incoerente não, mas eu acho que você só ouve o que você quer. Por exemplo, nessas mesmas análises, nós falávamos que o Caio Alexandre seria um dos destaques do Botafogo. Cadê você chamando o Thiago Veras, ou o Thiago Franklin, ou o Diego Mesquita de incoerente? Nessas mesmas análises, nós falávamos que o Canu estava treinando bem e que teria espaço nesse time.
Cadê a incoerência? Nessas mesmas análises, nós falávamos que o Pedro Raul seria um dos destaques do Botafogo, porque ele estava treinando muito bem. Cadê a sua corneta? Nós estávamos falando também em relação ao Bruno Nazário. Então, eu estou respondendo pelo Veras, Isaques. Então, assim, a sua memória é seletiva. Cornetou um amigo meu, eu venho responder. É justo. O Alexander Farias está perguntando aqui, Gabriel, do Corinthians, aceitaria de volta? Faria uma dupla com o Caio Alexandre boa. E aí, Veras? Então, ele saiu na justiça, houve uma situação muito chata, né, com o Botafogo e com a torcida. Se o pessoal tiver na cabeça ainda esse momento e achar que não rola por causa disso, fica difícil. Mas se você for pensar só na bola, se for dentro de uma realidade, aceitaria o Gabriel de volta sim. Sem falar na questão que aconteceu. Ele, vamos supor, pediu desculpas, quero voltar ao Botafogo. Aceitaria. Fala aí, Té. 500 mil por mês, né, de salário. O Corinthians paga alguns salários surreais, né? Nossa Senhora. Salário Aí esquece. 500 aí não mil dá. de CLT. De CLT. A CLT do Gabriel de 500 mil reais. Aí manda o Gabriel embora. Não, fora que a torcida do Botafogo, assim, a torcida do Botafogo da qual nós fazemos parte, né, tem essa mania de não quebrar o retrovisor, né? O Botafogo está sempre olhando para os jogadores que saíram daqui de alguma forma. Parece que o mundo, assim, da torcida do Botafogo tem 22 jogadores, não tem mais do que isso. O cara sai daqui, não, tem que voltar. O lateral tem que voltar, o Gabriel tem que voltar. Gente, o Gabriel não é nada demais, assim, que seja uma coisa insubstituível. O cara saiu mal demais do Botafogo para cogitar. Fora o salário que o TF falou aí dele. Ó, façam como o Oliveira Silva, já se inscreveu, hein? O Oliveira Silva já se inscreveu. Tamo junto, Oliveira. Inscreve lá no canal do TF também, no canal do TF também, por favor. Canal do TF também. Por que o Botafogo tem uma dívida monstruosa se pouquíssimas vezes contratou jogadores caríssimos? Praticamente sempre teve jogadores que não possuíam os maiores salários. Quem quer responder essa aí? Mas a dívida não é só em relação a salário. Não quer dizer que contratou um jogador com alto salário que não tem dívida. A dívida é não pagar FGTS, encargos, atrasar uma série de situações, rescisão, contas passadas, rescisão, enfim, a dívida é isso tudo que já vem acontecendo de muitos e muitos anos atrás. Isso não é de agora, de 2000 e pouco, desde 90, enfim, isso é muito lá atrás. Você contrata um cara, aí você não paga encargo, né, não paga a rescisão de contrato, não paga o FGTS, uma série de problemas, aí dá nisso aí, não é nem questão de contratar um jogador caro. Não precisa nem longe, a gente tem o Pimão aí cobrando o Botafogo recentemente. 1 milhão, 2 milhões, sei lá. Pois é. Tem o Carly que não tem a menor dúvida que daqui a, sei lá, um mês vai estar na justiça também, dizendo que o Botafogo não pagou, vai entrar na fila também. Então não é nem questão do preço do jogador. Qualquer jogador aí ganha 70 mil, o Botafogo deixa de pagar tudo isso que o Veras falou e vai aumentando aí a dívida trabalhista do Botafogo. Não, você deixa de pagar durante 3 meses, vamos colocar assim, 210 mil. Mas aí você não paga quando o cara sai. O cara entra na justiça e pede 1 milhão. Exatamente. O cara pede 1 milhão. Naturalmente isso acontece. Não tem muito jeito, não. Valeu, Silas. Mais um inscrito. Continue se inscrevendo, é muito importante. O Leonardo Tornelli está perguntando se o Coxa já fechou com o Miranda, que ele pensou que o Miranda seria um bom jogador para o Botafogo. Miranda seria bom para qualquer time. Miranda é um baita zagueiro, né? O que você acha aí, hein, Diego? Diego? Ih, nosso Diego acho que deu uma travadinha também. O que você acha, Pepe? Deu uma travada. Se fosse dentro de uma realidade financeira, que o Coxa tem uma realidade parecida com a do Botafogo, seria sensacional. Seria sensacional. Ele joga pelo lado esquerdo da defesa. Seria uma baita de uma contratação. E você, Thiaguinho? Com certeza. Se for algo que o Botafogo possa pagar sem cometer nenhuma loucura... contratar um jogador do nível do Miranda, com experiência, com bagagem de seleção brasileira, ainda mais para trabalhar jovens que hoje estão no elenco do Botafogo, seria algo fantástico, se, por exemplo, houvesse essa possibilidade. Agora essa pergunta aí, do Louco Abreu. Guilherme Dias, vocês gostariam do Louco Abreu encerrando a carreira no Botafogo ano que vem? E aí, TF? O Botafogo
chegou a conversar com o Louco Abreu, teve uma conversa bem adiantada para ele jogar no Carioca deste ano. Só que mudou o departamento de futebol, quem estava negociando isso era o Gustavo Noronha e o Anderson Barros, e com essa mudança o comitê de futebol, o comitê gestor, achou melhor não levar a negociação à frente. Não sei se o Veras tem essa informação também. E aí, Veras? Na época isso foi divulgado, né? Até o TF também trazia informações, mas assim, para jogar a Vera, para colocar em campo, não. Eu faria uma grande festa, não sei se o Louco Abreu, acho que ele pretende ser técnico, pretende cargo de direção, alguma coisa nesse sentido, se ele se encaixasse, poderia ser uma grande festa de despedida, afinal de contas, ele, junto com o Jefferson, são os dois ídolos recentes, né, da história do Botafogo. Para um evento festivo, para uma posição de diretoria, algo dessa natureza, teria todo o espaço para o Louco Abreu. Para jogar a Vera, não. Não sei se ele ficaria à vontade de ficar, por exemplo, na reserva, entrar 5 minutos num jogo que, tá decidido, só para fazer ali um contato, tal. Não sei se ele aceitaria isso. Então, e também para expor um jogador assim, que foi tão útil ao Botafogo e ídolo, não acho bacana, não. Ou é uma coisa legal, estádio cheio, festa de despedida, ou então esquece, para jogar, não. O Louco Abreu, é bom que se diga, ele está lá no Boston Rivers, do Uruguai, é técnico jogador. Até conversei com ele essa semana aí. E apresentador, ele é apresentador de um programa tipo Quero Ser o Milionário, lá no Uruguai. Eu conversei com ele essa semana, ele está atolado de coisa por conta do protocolo lá da pandemia, né? O protocolo de volta ao futebol. Então ele tá muito enrolado, mas é um cara que eu vou trazer aqui no canal muito em breve. Então, a gente está na disputa para trazer, que o Louco está só então ele pode... Então, dá um conselho para o Emílio hoje, vice de comunicação do Botafogo, e manda ele apresentar a TV Botafogo. De repente, no YouTube. Ser. Vai impulsionar de 190 e pouco para 500 mil. É verdade. E aí, Diego, o que você acha aí do Louco Abreu? A história do Louco Abreu seria uma boa para encerrar a carreira? Então, eu vi parte do que o Thiago falou ali, eu concordo plenamente, assim, e cai de novo naquela questão da torcida do Botafogo sempre olhar para trás, né? Claro que eu acho que o Louco Abreu é um ídolo, em 2010 eu estava lá na arquibancada, quase morri do coração, foi incrível, mas é o que o Thiago falou, hoje como jogador não tem como mais, seria mais para um jogo de despedida, faz um jogo lá com o Newton Santos cheio, como a gente fez pro Jefferson. Agora, como jogador, infelizmente não dá mais não. Você vê aí pela carreira, pelos últimos clubes que ele passou, acho que nem ele acredita mais que dê. Essa afirmação aí do Luiz Felipe, eu acho que cabe pensar, né? Botafogo mandou o Carlos embora para o processo cair em cima do futebol e regatas, Steph? Vai cair em cima da SA, vai cair naquele projeto, no processo que a SA vai ter que fazer para entrar. Que é pagar as dívidas a médio prazo e a pequeno prazo, que são as dívidas trabalhistas e as dívidas de fornecedores, que é isso que mata o Botafogo hoje, né? Porque o Botafogo pega essas penhoras, não consegue sobreviver, e o Carly com certeza vai cair nessa malha fina. O Botafogo vai negociar com ele para pagar quando a SA entrar. O Daniel Silva, chega de Louco Abreu, daqui a pouco vão pedir Jairzinho. Aí é demais, né? Aí não duvide, não duvide. André. Fala, Vera. Essa questão do Carly, pelo que eu tenho conhecimento, o Botafogo fez até uma proposta para ele, que ele não ficou satisfeito, que foi pagar parcelado. Eu só não sei exatamente o valor. Eu vi que alguns, né, divulgaram informações de valores. Quando eu falei os 9 milhões, eu já estou somando o contrato dele até janeiro de 2022, é o que me foi passado. Por que janeiro de 2022, não dezembro de 21? Seria esse um mês, luvas, na época que o Carly fez a renovação. Isso é o que eu sei. E aí, por isso, esse um mês a mais, né? Seria um valor de luvas que ele não ganhou na hora que ele fez a renovação. Então, somando salários dessa temporada que está faltando e do ano que vem, o Carly seria para o Botafogo, com mais encargos trabalhistas, que praticamente dobra o valor, cerca de 9 milhões. A proposta foi
parcelada, eu só não sei quanto que o Botafogo ofereceu, e o receio do jogador é que ele tinha conversado com outros que saíram recentemente, no caso até do Valência, e o Valência não tinha recebido ainda parcelas do que foi combinado. Então, essa questão do Carly aí, eu não sei se evoluiu, né, da última conversa que eu tinha apurado, e não sei se isso vai acabar na justiça. E uma outra coisa, quando o Botafogo deu a nota oficial falando em rescisão amigável, o que me falaram foi o seguinte: rescisão amigável não significa contrato em comum acordo, significa tentativa de resolver o fato sem ir à justiça. Não quer dizer que as partes tinham chegado a um acordo. E aí é bem claro pela posição do Carly, quando ele se despediu, dizendo que não foi dada a ele uma outra oportunidade. Do lado do Botafogo, um salário alto de um jogador. Ixi, acho que o Thiago Veras caiu de novo. Caiu de novo. Já pode pedir música. Eu acho que o Diego também. Não, voltou o Thiago. Não voltei, tô aqui. Não, voltou não. Caiu mesmo, Thiaguinho. Thiaguinho caiu de novo. O Lúcio Dornelles, nesse atual time do Botafogo, a chegada do Elkson elevaria o patamar do clube? E aí, Diego? Do clube, eu não sei, mas do time, muito, né? O Elkson, sim. Esse é um jogador que passou aqui, que hoje, chega para ser titular do Botafogo, escolhe camisa. Tirando o gol, ele escolhe a posição aí que ele quer jogar. Mas o Elkson tem um ponto, o André, que a galera acha que o Elkson é brasileiro. O Elkson não é brasileiro. O Elkson não entra. Ele é chinês. O Elkson está, inclusive, treinando com a seleção chinesa. Então, ele não entra nesse critério dos jogadores que não são chineses em voltarem só em 2021 para aquele país. Ele vai ficar lá porque ele é chinês, ele vai disputar as eliminatórias da Ásia, ele vai disputar os jogos com a seleção chinesa. Então, ele não se enquadra no jogador brasileiro que ficará aqui até o final do ano que vem. Até o final desse ano, perdão. Fora que ele tá ganhando rios de dinheiro lá, né? Pra repatriar o Elkson O Elkson pode ser um parceiro, pode ser um investidor da SA, se ele quiser. Exatamente. Aiksen, né? Aiksen SA, pode ser. Eu cobri o Elkson na época de Botafogo como setorista, eu fui setorista do Botafogo 2008, 2010, 2011 e um pouquinho de 2009. Eu cobri o Elkson no Botafogo. O Elkson é um cara sensacional, gente boa toda a vida, joga muito, só que não sei se hoje em dia ele se encaixaria mais no futebol brasileiro, porque é tanto tempo na China, é rei lá, seleção, não sei se ele teria esse projeto de voltar depois de ter se naturalizado. Acho que ele quer jogar a Copa do Mundo, pelo que eu sei, ele quer jogar a Copa do Catar em 2022 e pode ter a chance pela China. Ô Thiago Veras, o que você acha aí do Elkson? Seria uma boa para o Botafogo? Elevaria o patamar do time? Eu tenho uma baita raiva do Elkson. Por quê? Tá pensando, Thiaguinho? Vocês ouviram que eu tenho uma baita raiva do Elkson? Ouvimos. Queremos saber o motivo. Não, travou aqui. Vocês ouviram que eu tenho uma baita raiva dele? Ouvimos. Conta logo aí antes que trave de novo. Foi um jogo Botafogo e Palmeiras lá na... Fonte Luminosa, é isso? Lá em Araraquara. Um jogo que deu uma confusão, a torcida do Palmeiras estava revoltada e ele conseguiu acertar um chute. Ele conseguiu acertar, foi 2-2, se não me engano, esse jogo aí. Ele conseguiu acertar um chute, cara, que a bola passou perto, né? Quase foi gol. Só que nisso de passar perto, foi à direita do goleiro do Palmeiras e ele conseguiu me acertar atrás do gol, cara. Eu tava fugindo de um rojão que foi disparado pela torcida do Palmeiras, que caiu ali atrás. Eu tô correndo, ele acerta um chute, aí a bola foi na minha mochila, voou microfone para tudo quanto é lado, caiu tudo, e eu preocupado em levar um outro rojão ali perto ali. A raiva dele é desgraçada, mas eu tô brincando. Ele é um bom jogador e se tá no Botafogo hoje é titular absoluto. Não, mas tem um caso em relação ao Elkson, que é a famosa paixão pelo ex. Porque o Elkson, ele foi muito cornetado pelo torcedor botafoguense também. Também. Ele foi muito cornetado. Tinha torcedor que comemorou a saída do Elkson. Aí ele virou um cara diferenciado lá no
no futebol chinês, começou a virar jogador de seleção, fazer gols, ficar famoso lá. Aí até aqueles que detestavam o Elkson passaram a amar. O torcedor botafoguense tem mais ou menos isso também às vezes, né? O jogador sai daqui odiado, aí brilha no outro clube. Não, a gente nunca criticou, mas... A internet existe, o print existe, o print é eterno. Essa aí eu vou perguntar para os outros dois aí, ó. Quem é mais careca, hein? Sou eu ou é ele, hein? Eu ou o cara aqui. Pô, quem é mais careca? É difícil. Fica de lado, André. Fica de lado. O TF é mais careca. Agora me confundiu. Empatou. Porque ele passa gilete. Ele passa lógico, pra brilhar a careca, pô. Senão a careca. E nesse tempo de Covid-19, passando álcool em gel também na careca é muito importante. Que isso? Na careca, álcool em gel? Pô, não duvido, não. Cuidado pra não botar fogo, hein? Ó, a outra pergunta aí, ó, do Infamos Del. E o Cícero, vai sair ou não vai? Diegão, qual a informação aí que você tem colocado diariamente aí no Fogo na Rede, que tá bombando também, hein, Diegão? Então, a informação que nós temos é que o Cícero vai ser o próximo a sentar para conversar, né? Para tentar como lembrou o Thiago Veras, essa rescisão amigável. Então, o Cícero é um dos mais altos salários do clube, depois do Carly, né? Sobrou ele aí. O Botafogo vai tentar conversar com ele para ver se consegue negociar. Já fez uma negociação, mas continua muito pesado o salário dele. E é um jogador que hoje nem titular é mais, né? Então, ele é o próximo aí da lista de saídas. E aí, Thiago Veras, o que você acha aí? O Cícero tem que sair mesmo para melhorar aí essa questão financeira do caixa do Botafogo? André, o Cícero não deu certo. É um jogador caro e nessa mesma linha do Carly, de pensamento do Botafogo, ele tem que sair realmente. E o contrato do Cícero vem contrato esquisito. Contrato de renovação automática. O cara ficaria com até 36, 37 anos. 3 temporadas no Botafogo. O Botafogo fez agora uma negociação, né? Ele reduziu até se transformar em SA. Depois iria haver uma compensação, não é isso? Mas que contrato esquisito lá atrás para o Botafogo se livrar do Diego Souza. Conseguiu fazer um outro contrato com o Cícero, certo? E aí, Juan Renato e Luiz Otávio são do mesmo representante, que é o Eduardo Duran. Acabou sendo uma novelaça com esses jogadores todos aí, mas não dá mais para o Cícero, não. Para mim, é um jogador hoje não útil ao Botafogo e dentro desse pensamento do Carly tem que sair. Tá aí, ó. O Thomas matou a pau aí, ó. Fala. Só complementando aqui, eu acho que é o contrário do Carly nessa situação, embora estejam numa situação parecida, que ambos vão sair, o Botafogo vai tentar negociar a saída. Ao contrário do Carly, o Cícero eu não vejo, e do Diego Souza, o Cícero eu não vejo hoje com o mercado mais, assim. Saiu do Botafogo, eu não consigo imaginar o Cícero num grande clube. Como o Diego Souza foi encaixado lá no Grêmio, e o Carly tem mercado, né? Tudo indica, tem mercado ainda para atuar. Cícero eu acho que que está muito do Carly é o Antônio Lopes, hein? É mesmo, né? Gosta muito do Carly. Daqui a pouco ele pode pintar lá, hein, André? Cara, o Carly, eu acho o Carly um bom zagueiro. Se vier por um bom valor, não acho ruim, não. Acho o Carly um bom jogador. O Carly é um zagueiro razoável para bom. Não acho que seja ruim, não. Ó, o Guilherme Dias, assim que o Botafogo virar SA, vão contratar empresa para fazer negociação. Se for SA, já vai ser a própria empresa, né? O Botafogo já vai ser algo mais profissional. Não vai ter muito essa questão, não. O Elbert Betim está perguntando aí, ó. Qual é a pergunta? Aparece na tela a perguntinha. Vamos lá. André e amigos do chat, qual será a próxima contratação do Botafogo a nível de Sidorf e Honda? Essa aí é muito difícil. Botafogo SA. Botafogo SA é maior que Sidorf e Honda. Exato. É isso aí. O Thiago Afonso, o Cícero é equivalente ao Dudu Cearense no Botafogo. Eu acho diferente. O Dudu Cearense era mais engraçado. O Dudu Cearense é figuraça. Figuraça. Gente boa. Pior que o Dudu Cearense é gente boa mesmo. Sempre ouvi o Thiago Veras falando bem dele.
pelo que ele é fora boa. de campo. Né? E animava Botafogo Ele era no TV pra caramba. Animador de vestiário, pô. Tu precisa sempre junto, cara. Mas ele pegou na arena contra o Atlético Mineiro, foi importante, hein? 3-2. Exatamente. Também só, né? E só. Aí eu falei que ia ser gol. Eu falei que ia ser gol. Eu tenho esse áudio lá. Olha aí. Ó, Rafael Diego dos Santos, com a SA saindo, quanto tempo levaria para grandes contratações, TF? E aí? Cara, depende do que seria. Pra mim, a grande contratação do Botafogo é sair dos noticiários em relação a dívidas, em relação a não estar pagando salários, bloqueios. Pra mim, essa seria a grande contratação do Botafogo. E o futebol não é feito só de craques, né? Você pode colocar ali 3, 4 bons jogadores, montando um elenco bem interessante, você pode conquistar títulos. Atlético Paranaense é o grande exemplo. Qual craque tem no CAP? Tinha o ano passado? Nenhum. O Marconi está perguntando do zagueiro Messias. E aí, o Diego, seria legal? Seria bom pro Botafogo, Messias? Olha, eu não tenho essa informação que seja o zagueiro que o Botafogo está negociando, não. Acredito, inclusive, que ninguém tenha, né? O Botafogo, depois de todas essas negociações vazadas, a torcida cobrando, o comitê de futebol, o Botafogo se fechou ali. Então, o que a gente vê muito hoje é especulação, assim, muito chute, vários nomes, mas concreto mesmo, eu não consigo afirmar aqui para o Marconi se é esse o jogador, não. Galera, já temos 1h25 de live. Vamos começar os pormenores para a gente encerrar. Antes de mais nada, agradecendo muito você que está acompanhando, que está assistindo. Obrigado pela audiência. O canal está começando, tem 1 mês e meio, mais ou menos, que a gente está no ar aqui no canal André Marques. Sempre com resenha, com muita entrevista com ex-jogadores, com treinadores, com dirigentes. E a gente vai ter sempre muito conteúdo de Botafogo aqui. Por isso que eu chamei esses caras, até para me ajudarem, porque eles têm a torcida do Botafogo com eles. O Thiago Franklin fazendo um trabalho brilhante no canal do TF, já há algum tempo também. O Diego Mesquita, do Fogo na Rede, também bombando nas redes sociais. O Thiago Veras, na Super Rádio Tupi, setorista mais antigo do Botafogo. É um dos caras que mais sabe de Botafogo. Data Vênia. Veras cobre Botafogo desde quando? O Thiago é mais... Eu fiz uma vez o Botafogo. Foi em aí em 2011, quando eu parei na Manchete, eu fiz o Vasco. E na Tupi, 3 meses depois que eu cheguei em 12, eu fiz o Botafogo até hoje. O Thiago é de 2006, 8 para cá? Não? Eu sou de 10 para cá. O mais antigo aqui sou eu, mas de qualquer forma eu já saí há algum tempo também. 10 para cá. 10 eu comecei com o site. Com o site lá, com algum de vocês cobriu o título Carioca de 2006? Não. Não. Eu estava na arquibancada cobrindo lá, na cobertura da arquibancada. Eu cobri na Rádio Carioca, aquele Botafogo e Madureira na final, era a Rádio Carioca. Estava nas finais contra o Flamengo, mas eu não vou lembrar, deixa pra lá. 2010 eu estava também no campo, atrás do gol, no gol do Louco Abreu. Estava do outro lado, mas estava no campo na época pela Rádio Globo. Você viu o pênalti, eu vi o Jefferson. Eu vi o Jefferson pegando. Isso, que honra, hein? Eu vi o Jefferson defendendo de pertinho ali a cobrança do Adriano Imperador. Então, obrigado pela participação de vocês. Já estou pedindo de novo para todo mundo se inscrever. Vai ter muito Botafogo aqui no canal. Não vai ser só Botafogo, como é o TF, mas vai ter muito Botafogo e sempre tratando com muito carinho, com muito respeito, informando e trazendo muita resenha, porque as histórias dos caras que passaram pelo Botafogo são sensacionais. E a próxima vai ser do Marcelo Cordeiro. Começa então me despedindo do TF. Valeu, TF. Obrigado aí pela paciência de participar com a gente. Você que hoje em dia é estrela, você é a TV Globo e eu estou começando ali na sua PNT. Nada, que isso, cara. Estrela nada. Igual eu falo, jornalista que se acha estrela não é jornalista. A estrela sempre será informação. Jornalista que quer confete vai trabalhar em outra coisa. Eu sou jornalista, eu não gosto de uma... Você é influencer, não sou influencer, sou jornalista. Então, jornalista pega sol, pega chuva, dorme tarde, acorda cedo, trabalha por informação, confere com fonte. Então, não sou estrela, nunca serei estrela, André, porque a gente sabe como que é a nossa profissão.
A gente sabe como a gente apanha, a gente sabe o nosso trabalho como é. E eu me considero um operário da notícia. Mas, assim, estrela, influencer, isso como diria do Cerense, aqui não. Aqui não, você deixa pra outra galera que quer ser influencer, quer ser estrela, aí pra mim não, sei não visto essa roupa. Mas, André, obrigado pelo convite, conviver com o Diegão e com o Veras, que são 2 amigos que eu tenho, isso de alguns anos, isso é muito bacana. Você eu conheci há pouco tempo, já conhecia assim de redes sociais, mas a gente nunca teve um contato tão próximo. Bem bacana, desejo toda a sorte pro seu canal, tenho certeza que vai crescer cada dia mais. O teu trabalho é sério, tudo que você tem feito aqui é sério, e sucesso é fato que irá acontecer. Daqui a pouco você está passando 150 mil, 200 mil inscritos, do dia para a noite, você vai ver. Tomara que todos te ouçam e se inscrevam. Já estão contando a conta no Twitter ali. Ó. André Marques Rádio, Leonardo. Vai lá, @André Marques Rádio. Mas chama a galera para cá também, que é muito importante. Thiago Veras, meu parceiro de Tupi, encontro todo dia. Fala, Thiaguinho. Thiaguinho, pode falar. Difícil falar. Alô, Wagner? Já foi, Thiaguinho já foi. Marcos Paulo, obrigado aí pela participação. Vamos fazer mais vezes, sim, com toda certeza. O Tamas Baracho, valeu. O Marcos Emerick, acho que é isso, Emerick. Tá aqui. André, esse Marcelo Cordeiro era horroroso. Não é horroroso. Eu não acho não, cara. Achava ele um bom lateral esquerdo, marcava muito bem. Diego Mesquita, fogo na rede. Valeu também, cara. A gente se conhece há pouco tempo aí pelas redes sociais. Quando essa pandemia passar aí, tudo acabar, vamos resenhar e tomar uma cervejinha juntos aí, marcar todo mundo, né, para tomar uma cervejinha. Obrigado pela participação, pelo carinho lá no Twitter também. E tamo junto. Que precisar também é só chamar, Diegão. André, brigadão pelo convite aí. É um prazer estar com a sua audiência aqui. Muito obrigado. Você sabe que eu não sou muito desse negócio de vídeo, né? Essa é a segunda live que eu faço aqui, mas quando veio seu convite, eu falei, não, isso aqui tem umas que você não consegue negar. Eu falei, não, vamos embora. E quando você falou o time que estava aqui, eu falei, não, aí é só não fazer besteira que a gente brilha aqui, que é só craque. Então, muito obrigado. Saudade dos amigos aí. Estamos torcendo para essa pandemia passar, para a gente poder tomar essa cerveja aí, falar de Botafogo, falar de futebol, que é um prazer imenso. Um abraço aos amigos, muito obrigado pelo convite e sempre que precisar, estamos às ordens aí. Valeu, Diegão, obrigado você. O Thiago Veras, já estamos aqui nas despedidas, cara. Amanhã acho que a gente não se encontra de folga, mas sexta-feira acho que a gente se esbarra lá na Tupi, meu parceiro de Tupi, setorista do Botafogo, todos os dias na Super Rádio do Brasil. Valeu, Thiaguinho. Valeu, André. Sexta também não, porque é minha folga. Então até sábado. E olha só. Não, sábado é minha folga, então até domingo. Então, quando eu for convidado, eu faço um pedido aí para vocês aí. Por favor, não vá às 9, porque aí eu perco a novela, tá? Ah, meu Deus. Hoje eu não vi a Griselda, cara. Pô. Meu Deus, cara, perdi o capítulo hoje aí. Faça um outro horário. Valeu, gente. Vou ter que ver pelo Globoplay. Globoplay. Tamo junto, boa noite para todo mundo, descansem, se cuidem, que a pandemia ainda tá aí. Vamos que vamos e até a próxima live. Mês que vem tem mais live de Botafogo aqui no canal André Marques. Se inscrevam, tamo junto. Valeu, gente. Até mais. Valeu, gente. Abraço. Tchau. Tchau.